Quem me conhece ou me acompanha há mais tempo sabe o tanto que eu gosto de fantasia de forma geral. Da mesma forma, muitas pessoas acabaram percebendo o carinho especial que eu tenho por jogos de MMORPG. Muitos acabaram percebendo com esses dois vídeos aqui o tanto que eu gosto de Sword Art Online. Então o anime que a gente vai falar hoje, Shangri-La Frontier, é um dos animes mais divertidos e mais interessantes que lançaram nos últimos tempos. Ainda está passando semanalmente para quem tiver vontade de assistir. Esse anime tá na Crunchyroll, então tá bem facinho de assistir. Shangri-La Frontier é uma história muito funcional, que tem um elemento muito presente de realidade virtual de imersão, da mesma maneira que Sword Art Online. Você bota o óculos de realidade virtual e a sua consciência, ela acaba sendo transportada para um mundo virtual, que costuma funcionar de forma muito parecida com os MMOs RPGs que a gente encontra por aí, para jogar no computador, principalmente. Por conta disso, e também por conta da falta de opções que a gente tem para com animes nesse estilo, com esse tipo de proposta, por mais que esteja famoso, Shangri-La Frontier é um desses que não estourou, não virou um Jujutsu da vida, nem perto disso, então muita gente não deve conhecer. E pra quem não conhece, Shangri-La Frontier se trata de um rapaz gamer viciado em jogos muito ruins de realidade virtual de imersão. Ele vai na loja de games lá só pra comprar uns jogos muito horríveis assim, pra tentar zerar, porque ele se diverte superando os desafios muito macabros e impossíveis que esses jogos acabam trazendo pra ele. Então tem um jogo de luta que é todo bugado, que é super engraçado ver ele jogando. Você tem um jogo de fantasia, onde ele tinha que ajudar a princesa a matar o Lorde Demônio, aquela coisa clássica. Só que a princesa era insuportável, então ele ficou com vontade de zerar aquele jogo só pra dar um cacete nessa princesa imbecil no final do jogo, porque ele tinha esse direito sem receber punição nenhuma. E aí ele acaba sendo convencido pela gerente da loja de jogos que ele costuma frequentar a jogar um jogo conhecido como Kami-ge. No Japão, Kami-ge são jogos que são considerados divinos, tanto que o nome Kami significa Deus em japonês, e Ge acaba sendo um indicativo de gaming. E bom, ela teve sucesso em coagir o rapaz a começar a jogar Shangri-La Frontier. No primeiro momento ele vai por curiosidade, ele começa a testar o jogo e tudo mais. E no primeiro momento ele já fica muito animado. Você tem umas cenas de ação muito lindas, inclusive. Ele começa a explorar esse jogo de uma maneira muito diferente, muito mais hardcore do que um jogador comum costumaria fazer, justamente porque ele já é um gamer experiente, ele tá acostumado com jogos muito ruins. Então deu um jogo bom na mão dele, ele acabou ficando de certa forma overpower, entre aspas, porque ele é muito mais habilidoso que um jogador normal, mas ele não tem nível, porque ele é um jogador novo. Em RPG, pra quem joga ou pra quem já jogou, nível é um negócio muito importante. Dependendo do nível do teu adversário ou do monstro que você tá tentando matar, você nem vai conseguir dar dano nele. Ele tem uma personalidade ótima, esse protagonista. Ele é super carismático. Não só ele, a gente vai conhecendo ao longo da história outros personagens que também são muito carismáticos. Tem esse amigo dele, que é um pro player, e cria um personagem feminino, o que gerou diversas polêmicas em alguns cantos da internet, que eu fiquei assim, caraca, por que, velho? Tipo, por quê? E também essa moça, que ela é até modelo na vida real, e ela é uma das melhores jogadoras de games que o protagonista acaba conhecendo. Essa tá no nível máximo e ela tem uma personalidade extremamente sádica e um pouco distorcida, mas ela também é muito carismática. Então a gente pode ver que o grupo principal do protagonista, por assim dizer, está repleto de pessoas super interessantes, uma caracterização e desenvolvimento relativamente bons, já que o foco não é dar muita profundidade pros personagens, tanto que a gente já começa a ver várias diferenças com relação às Sword Art Online aqui. Primeiro, eles não ficam presos no jogo, você ainda tem uma sensação de perigo, mesmo que a morte dos personagens não tragam sérias consequências e nem impacte o corpo deles na vida real. Porque em Sword Art Online as pessoas ficaram presas do jogo e se elas morressem uma vez no jogo, elas acabavam morrendo, elas tinham um piripaque na vida real. Agora, no caso de Shangri-La Frontier, a pessoa morre, ela vai spawnar na última cama que ela dormiu, ou na última cidade que ela parou, enfim. Às vezes com um debuffzinho, às vezes com uma certa punição, mas nada muito severo. Porém, isso não significa que Shangri-La Frontier não tem a sensação de perigo, muito pelo contrário. Olha essa cena dele lutando com o Linkaon, que é um dos bichos mais brabos, mais piruleta que tem no jogo.
passando essa sensação de perigo mesmo pra gente. Mesmo que esse perigo todo não implique em consequências muito severas pros personagens em questão. Mas não é só essa peculiaridade que Shangri-La Frontier acaba tendo em comparação com Sword Art Online. Sword Art Online tende a ter uma proposta mais séria, tem um foco maior em drama, tem uma profundidade maior nos personagens, especialmente no progresso, nos personagens centrais, digo, Kirito, Asuna, Yui, dentre outros. Enquanto Shangri-La Frontier não se propõe a desenvolver muito profundamente os personagens, não se propõe a criar um plot muito dramático, nem nada muito absurdo assim nesse sentido. É uma comédia mais tranquila de você assistir, onde os caras estão se divertindo jogando. É só isso. Mesmo assim, continua sendo muito legal. Vocês estão começando a ver que por mais que tenha uma temática parecida, são animes diferentes, com propostas diferentes. Tem como comparar Sword Art Online com Shangri-La? Até tem. Tem como dizer que Sword Art Online é melhor por causa disso, disso, daquilo, e Shangri-La é melhor do que por causa disso, disso, daquilo? Sinceramente, gente, não muito. Até dá com uma coisa ou outra, pensando num negócio extremamente técnico e chato, que a maioria das pessoas não tá afim de saber e não tem tanto conhecimento sobre. Mas o ponto é que, falando de entretenimento, pura e simplesmente de entretenimento, vai de cada um. Ah, Vitor, beleza, entendi. Então Shangri-La e Sword Art Online, eles podem ser parecidos em algumas coisas, mas eles são propostas bem diferentes uma da outra. Mas o que eu queria saber de verdade, Vitor, é por que Shangri-La Frontier tá tão bom? Por que tem muita gente falando tão bem? E a resposta, gente, é muito simples. É porque tá divertido. Você tem um jogo de realidade virtual de imersão que, pra quem gosta de MMORPG, é muito bem feito. Shangri-La Frontier é um jogo que parece ser tão bom que eu mesmo gostaria de jogar. Se essa tecnologia existisse, se esse jogo existisse de verdade, eu estaria jogando isso aqui. Eu tô adorando o Palworld, pra vocês terem ideia, gente. Eu tive até dificuldade essa semana de dormir por 2 dias, porque eu fiquei jogando Palworld mais do que eu deveria. Imagina se eu tivesse um óculos desse, com um jogo desse nível. Eu tive essa sensação também com o Sword Art Online, mas por conta da maneira como eles estão explorando o mundo de Shangri-La Frontier, de algumas mecânicas, até por conta de Shangri-La Frontier ter sido feito depois de Sword Art Online, porque a tendência é os que vieram depois, eles pegarem a ideia funcional do antigo e acabarem pulindo, acabarem aprimorando essa ideia ou até adaptando ela para os tempos atuais. Então, eu tô com um carinho muito especial pro jogo de Shangri-La Frontier nesse exato momento. É um jogo que eu teria vontade de jogar. Sem falar que, assim, é um anime focado em ação e em comédia, majoritariamente em ação e comédia. E tanto as cenas de ação quanto as cenas de comédia estão extremamente bem feitas. A comédia, ela é funcional, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, mas vai funcionar para muita gente. E as cenas de ação, elas estão lindas. Não é aquela consistência perfeita que a gente vê em alguns pouquíssimos estúdios por aí, mas é uma consistência suficientemente boa pra você não achar muito defeito em nenhum episódio. A maioria dos episódios tá muito bonito, pra falar a verdade, com ângulos de câmera muito bem feitos, trilhas sonoras muito bem utilizadas. O brilhinho dos poderzinhos também tá muito bem feito. Esse brilhinho tá na moda, e Shangri-La Frontier tá usando muito bem. O C2C é um estúdio que já costumava usar bem, já tinha usado bem em outros animes, pra falar a verdade. E os personagens, eles são extremamente carismáticos. Então você pega esse pro player, amigo do protagonista, ele é super interessante, ele tem uma personalidade muito parecida com a do protagonista. Então você vê a interação deles, é muito divertido de acompanhar. Da mesma forma que a interação dessa personagem mais sádica com os outros dois é muito divertida de se ver. Eles formam um grupo sensacional. Tem essa coelhinha que acaba virando uma espécie de familiar dele, pra quem tá acostumado com a classe Summoner nos jogos de RPG. Eles acabam tendo uma relação mais ou menos nesse sentido. É uma coelhinha bem interessante, ela tem um tique pra falar, ela fica falando Dessuar. até irritante, mas você acostuma, chega uma hora que você fica falando dessuar pro nada, assim. Talvez eu esteja ficando meio louco com essa história de dessuar, eu acho que a maioria das pessoas não fica falando dessuar assim, não. Por uma questão que talvez valha a pena explicar pra vocês a cargo de curiosidade. Quando você tá pensando em construir, em caracterizar determinado personagem, você tá pensando em humanizar ele também. E você tem muitas formas diferentes e eficientes para tornar determinados personagens carismáticos. Algumas delas eu já falei. A principal que eu dei mais destaque em alguns vídeos, eu tô mostrando os vídeos aí na tela, é sobre o protagonista muito forte, muito lacrador, que tá na moda agora também e é muito funcional. Mas você tem vários outros tipos, você tem N variáveis para criar personagem assim, porque seres humanos são bichos complexos. Então, assim, diversidade é o que não falta. E você criar uma vulnerabilidade consistente para um personagem faz dele sim mais carismático. E com vulnerabilidade
vulnerabilidade consistente, eu tô querendo dizer uma espécie de hábito, de comportamento que demonstra uma certa abertura ali do personagem para com o público, ou uma abertura ali do personagem para com os outros personagens da história. Isso tende a deixar tanto pessoas da vida real mais charmosas, quanto os personagens que a gente tá acostumado a ver em anime, em mangá e outras mídias que a gente acaba consumindo ali ao longo das nossas vidas. E apesar do anime ele tá satisfatório para tudo que ele vem se propondo até o momento, essa é uma obra que só vai fazer sentido para quem entender a proposta antes de começar a assistir. Se você for esperando um negócio meio que plágio de Sword Art Online para ver uma versão alternativa de Sword Art Online e tudo mais, você vai se frustrar. Da mesma forma, se você for ver procurando um negócio muito sério, muito bem construído, muito bem desenvolvido, a la Frieren da vida, ou Hitori Goto, ou qualquer outro nesse estilo, você também vai se frustrar. Agora, se você quer ver um negócio divertido pra passar o tempo, pra dar umas risadas, pra ver umas cenas de ação muito legais, com um protagonista muito carismático, Shangri-La Frontier talvez seja um dos melhores, se não o melhor, que lançou nos últimos tempos pra você também. Fica a escolha de vocês, se vale a pena ou não assistir Shangri-La Frontier. No mais, eu vou ficando por aqui. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil pra vocês. E por que eu sempre falo isso? Porque no final das contas, gente, por mais que eu esteja falando de entretenimento, eu passo muita curiosidade pra vocês, eu passo muita informação que pode agregar valor pra vocês. Até a recomendação que eu dou, se vocês não conhecem o anime em questão, talvez faça sentido pra vocês, não é? Isso sempre vai acontecer, independentemente de quanto tempo passa o canal. Eu posso até parar de falar caso vocês fiquem muito incomodados, mas o sentimento sincero ele vai permanecer.